Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Miorim e esse é o Escola Austríaca e Filosofia. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos conversar um pouquinho sobre Red Pill. Em especial, nós vamos conversar sobre o último vídeo dos Red Pills, o último grande vídeo, que ficou famoso no melhor divulgador de Red Pill e no pior divulgador de Red Pill que existe, a Rede Globo. O último programa da Rede Globo, o Globo Repórter, sobre Red Pills. A gente pensa, cara, eles estão querendo ir com tudo. Eles sabem que o Flávio Bolsonaro quer um eleitorado feminino, então eles querem afastar a direita das mulheres. Fica muito claro a intenção deles e parece que as Red Pills são o expoente que vai, de uma forma ou de outra, representar isso. Só que, e veja só como são as coisas, isso não poderia ter se dado de outra forma. O próprio movimento Red Pill, ele é um exemplo tão bom para ser usado contra o Flávio, tão bom para ser usado contra a direita, porque ele se organiza sob uma base epistemicamente falsa. Qual é? Evidência silenciosa. O que é evidência silenciosa, gente? Muito simples. Qual é o exemplo que chama mais atenção? Qual é o exemplo que, se você observar nitidamente, você verá que as pessoas vão comentar daquilo, as pessoas vão entender aquele assunto através daquela lente? É o Calvo da Campari. É o Rayan Santos. Por exemplo, o 38ão. Essas figuras, elas vão ser muito mais conhecidas, muito mais vistas, muito mais postas no debate público. Muito mais gente irá até o comentário dessas pessoas para dizer, cara, você errou, que absurdo isso que você tá dizendo, isso é extremamente machista, isso é extremamente misógino. Só que a maior parte dos Red Pills não tem esse discurso. Também o que os próprios Red Pills fazem com as pessoas. Os relacionamentos, a maior parte deles é bem sucedido. Ou, na verdade, a maior parte deles não é tão mal sucedido quanto os casos que são popularizados. A maior parte das pessoas faz sexo sem que, para isso, sofra uma falsa acusação. A maior parte das pessoas convive numa relação sem que, para isso, exista um dilema. Meu Deus, será que eu vou ter todos os meus bens levados, confiscados? A maior parte das relações na verdade, bem harmoniosa. Mas quais são aquelas relações que vão justamente bombar? Aquelas relações que vão ser vistas como exemplos desse acontecimento? Aquelas mais barulhentas. E veja só como são as coisas. Há um problema estrutural aqui. Não tem como os Red Pills acusarem a Rede Globo, na verdade tem, mas de forma contraditória, né? De fazer evidência silenciosa com ele. Tem como eles dizerem, não, mas você tá pegando o caso extremo. Não, mas você tá pegando uma trend que tenta ser engraçadinha, mas de alguma forma envolve o humor negro e tá tentando explicar o movimento Red Pill através disso. Você tá errando. Quando, no final das contas, esse é o mesmo método que eles utilizam. E sem sombra de dúvidas, uma das principais razões para alguém ser Red Pill. O Boudon trata muito disso, né? O Raymond Boudon. É perfeitamente possível você ter uma ideia falsa, mas boas razões para acreditar nela. O que acaba acontecendo? Os Red Pills reúnem uma série de informações, de boas razões, para acreditarem no que eles acreditam. Só que essas razões, elas não são capazes de explicar o conjunto. Elas não são capazes de explicar o mundo, o modo do mundo, a forma de ser do mundo. Beleza? Mas são reais. Como que você nega um caso de falsa acusação? Você não nega. Sob pena de estar relativizando a vítima. E eu vi um salto, que é um salto muito similar. Muito similar. Porque as pessoas estão agredindo fisicamente mulheres no mesmo período em que o discurso Red Pill cresceu. Foi por causa do discurso Red Pill que eles estão agredindo fisicamente mulheres. Perfeitamente possível que uma cultura de notificação aumente o número de denúncias. E que isso nada tem a ver com o discurso vigente.
Na verdade, isso é o que se espera, né, das políticas públicas que foram implementadas pelo próprio governo Lula. Então, assim, não convence. Me parece que ainda não houve uma compreensão muito significativa de como afetar os Red Pills. Quando uma mulher se coloca contra o Red Pill, ela vai ter um efeito. Quando é um homem que se coloca contra o Red Pill, vai ter outro efeito completamente diferente. A Globo, ela acredita que o Red Pill é um movimento de imitação. Homens reclamando de mulheres. O que é uma coisa bem feminista, por sinal. Não é isso que é o movimento Red Pill. O movimento Red Pill, ele é provocado principalmente por um distanciamento entre as expectativas masculinas da relação homem e mulher e as relações de fato. Porque antes, as precondições para a relação masculina ser de uma determinada forma, por exemplo, a mulher não ter uma condição financeira que lhe permita tomar certas escolhas. A mulher não ter a possibilidade de trabalhar de forma independente do marido. A mulher, por exemplo, ter uma escolaridade mais baixa do que o marido. Impediam que o mundo da mulher mudasse de tal forma que o homem se tornasse um acessório. Um homem... Hoje, um casal para os dois lados é um acessório. Você vive a vida comum sozinho. Por quê? Se lhe falta sexo, prostituição, OnlyFans, lhe falta cuidado, o Estado está aí, não está? Para te dar aquilo que lhe falta. Se lhe falta filhos, faça-os de proveito. Adote. Então não há nada que a mulher vá buscar em termos sociais do homem mais. Pode buscar na comunidade de homens que constitui o Estado, mas não no homem em particular. E o que isso faz? Os homens que já têm mulheres, eles se tornam cada vez mais bem-sucedidos. Porque eles compõem essa comunidade de homens e eles são ouvidos em relação a isso. E aqueles que não têm mulheres são cada vez mais isolados. O chamado efeito Mateus. O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. O homem que tem a capacidade e as condições de gerar um efeito positivo na mulher, independente da comunidade de homens, ou de forma assíncrona com a comunidade de homens, de uma forma profundamente mais intensa do que a comunidade de homens poderia fornecer, Bolsa Família, por exemplo, um sistema de assistência social, creche, aquelas coisas que o Estado pode oferecer, a maior parte dos homens não poderá individualmente fornecer mais do que o Estado. Mas alguns homens poderão, e serão esses homens que terão a prevalência na sociedade. O que isso significa? Que a causa, o distanciamento do próprio interesse feminino sobre o homem. E esse distanciamento, na minha época, começou através da friendzone. Vocês estão esquecendo do fenômeno da friendzone. Um fenômeno importantíssimo, vital, sobremaneira significativo. A maior parte dos homens da geração milênio e da geração Z viram a questão da friendzone, que afastava efetivamente a mulher do interesse por sobre o homem. O que isso significa? Significa que a Rede Globo jamais poderia vencer essa guerra sem antes manusear as questões que diminuíram o interesse feminino em primeiro lugar. Sem isso, é impossível resolver a questão. Esses três problemas, quanto à natureza da evidência, quanto à natureza das razões, e o problema quanto à natureza do oponente que se escolhe, que longe de ser um desejo mimético, é do próprio objeto que afastou-se. Essas três questões são insolúveis para a Rede Globo. Por isso que eu acredito que a Rede Globo é o maior financiador, o maior divulgador e é o maior apoiador do próprio movimento Red Pill, a partir do momento que ele não consegue impedi-lo.
e aprofunda as suas questões fundamentais. Porque aprofunda a guerra dos sexos que diz querer acabar. Por que eu digo isso? Porque ainda que os influenciadores principais sejam afetados, eu não acredito que o movimento Red Pill diminuirá nos próximos anos. Então veja que paradoxal. Os principais líderes do movimento Red Pill possivelmente serão presos. E ainda assim, o movimento Red Pill provavelmente vai crescer. Para tratar dessa inocuidade, para tratar dessa vagueza, que eu chamei o meu querido amigo, co-host, enormemente paciente, Malboro. Salve, Malboro! Salve, mano. O que você acha disso? Que vagueza, mano. Essa inocuidade que a Rede Globo produz a partir do momento que tenta resolver o problema pela transformação dos símbolos masculinos relacionados à Red Pill, tentando encontrar homens fortes, motoca e tal, ao invés de resolver a questão relacionada à guerra de sexo, que ela foi inclusive um dos agentes para produzir. E a vagueza provocada pelo fato de que as evidências silenciosas fazer com que não seja possível retratar o perfil do Red Pill através dos seus exemplares mais barulhentos, né? Eu acho que esses elementos produzem uma certa vagueza e uma inocuidade na hora de tratar a questão, que a Rede Globo pode servir de um instrumento de fortalecimento para a causa da Red Pill no Brasil. A grande questão é o seguinte, mano. Eu acho que a Rede Globo tem zero culpa em tudo isso, cara. Tipo, assim, é que do jeito que tu tá falando, parece que os Red Pills, eles têm grandes coisas a falar ao mundo e que eles estão... Pô, mano, o movimento Red Pill é baseado em cima de resquícios de algo que possa vir a ter significado, cara. No final do dia, eles repetem o que todo mundo já sabia. Eles repetem aquilo que todas as pessoas veem, tipo as feministas, e eu sei que eles odeiam essa comparação, mas infelizmente vocês são tão materialistas quanto elas. Quando a feminista chegava pras outras mulheres e falavam, tipo, olha, estão batendo isso, nós não tem nem banheiro pra fazer xixi, ó, na fábrica, a outra feminista falava, é VDD, né? E aí os malucos foram lá na Inglaterra, tocou fogo numa fábrica, cheio de mulher dentro, matou as mulheres, e as outras mulheres falaram, viu? Eles tocaram fogo em nós. E aí você tem essas movimentações deliberadas por grupos organizados a partir de factuais, né? É um fato que existia uma certa pressão sobre algumas mulheres. E é um fato que existem algumas mulheres hoje que exercem algum tipo de pressão em cima de alguns homens. Tudo isso são fatos, né? Eu concordo contigo que o Red Pill é baseado em cima, assim como as feministas, do cara que bate na mulher, abusa da mulher, o Red Pill também é baseado no caso da moça carioca de 19 anos, sem presença paterna, talvez abusada na infância, que fala que homens são maus. E por que ela sente tanta atração por homens que a ignoram e a tratam mal. E aí, portanto, essa mulher é um exemplo de como todas as mulheres são, né? A partir dali segue-se que todas as mulheres são assim. Ou então, experiências americanas, né? Existe um diálogo puramente americano com a relação dos fatos, que é o diálogo do a mulher vai ficar com tudo. Quando você vai falar pro mochileiro médico que a mulher vai ficar com tudo, a primeira pergunta que ele se tem é o tudo o quê? Porque se ela o que exatamente eu tenho, né? R$200, R$125 de pensão, não é lá essas coisas, né? Vamos ser sinceros. O brasileiro que, se de fato era necessário R$125 de pensão para conseguir sustentar uma criança e esse cara não paga, olha, eu acho que a prisão faz até pouco sentido para ele. Devia encher de cacete mesmo, porque R$125 pra criação de uma criança, esse cara não consegue pagar. E ao mesmo tempo ele tem uma moto e toma cachaça todo final de semana. Então, assim, parece que não existe uma conversa real. É um discurso americano, de um cara de classe média, ou então americano comum, que ganhava ali uma quantidade boa de dólar, tinha uma casa bem estabelecida, tinha um carro já estabelecido, às vezes mais de um carro. Era um cara que tinha uma vida muito bem construída. Ele tinha uma mulher, muitas vezes escolhia uma mulher errada, e essa mulher tirava isso que esse americano tinha. Então é um certo descolamento que tem no movimento Red Pill, sempre teve esse descolamento, porque eles mesmos assumem que é um movimento americano que veio pro Brasil. E quando você traz esse movimento pro Brasil, fica meio difícil de analisar a mulher latino-americana. E veja, para conseguir dialogar com o Red Pill, eu tenho que usar termos puramente feministas para conseguir dialogar com o Red Pill, para dizer, olha, a mulher do latino-americana é extremamente diferente da mulher e do homem americano, da América do Norte.
Então, quando exporta isso, acaba que tem essa degeneração nos termos, na discussão, naquilo que está sendo trazido. Então, o fato dos... livro que seria muito interessante ver algum Red Pill fazer seria o Red Pill no Brasil, né? É difícil, mas é porque o Red Pill ele tá mais preocupado com o tamanho do pinto, né? Tem essa discussão, né? O Red Pill brasileiro, ele conseguiu trazer as piores discussões de fórum possível americano. Então ele trouxe a discussão sobre o tamanho de pinto, aí shed, esse aqui é o... Como é? Quando é negro, esse aqui é o Tyrone tentar o pênis, e aí começa a falar de sexualidade. Se eu quisesse saber de sexualidade, se eu quisesse ter uma visão assim do mundo, eu ia ler Lacan, eu ia ler Freud, eu ia ler alguma coisa que prestasse. Eu não ia ouvir o Júnior do Redcast. Eu não tenho interesse de ouvir o Beluga falando, porque são pessoas que balbuciam pra mim. Eu vou ler o Freud. Se eu falar, tratar a mulher, a vida assim, sexualmente, eu vou ler o Freud, eu vou ler o Lacan, eu vou ler o Zizek, eu vou falar, sei lá, qualquer estrutura, Deleuze, eu vou ler alguma coisa assim, vou ler alguma coisa que, sei lá, mesmo que seja pra depravação, que seja pelo menos uma depravação oui, mon chéri, né? Que tenha algum tipo de... O René Girard, eu vou buscar alguma coisa, né? Que tenha realmente valor. Agora, tamanho do pau do Tyrone, eu não sei nem o que isso deveria significar pra minha vida, mas existem círculos Red Pills que tem essa discussão sistemática. Então, assim, obviamente que a Rede Globo se propõe a ser a cura, muitas vezes de um remédio que provavelmente eles podem ter criado, mas eles se propõem substancialmente em trazer a notícia corriqueira, tal qual aquela notícia que se tinha no jornal antigamente para chamar o clique, que seria a compra daquele jornal, que é homem mata a mulher. Tinha ganho no jornal. E aí a pessoa ia lá e pegava e comprava o jornal. Aquelas notícias absurdas. Que é isso que a Globo tá atrás. E quem é que providencia isso? O movimento Red Pill. O movimento Red Pill conseguiu criar o Cavo da Campari, que é um homem que foi de estou falando a respeito de como os homens podem se defender. Uma mulher faz uma piada no Instagram e ele ameaça meter bala na mulher. Então, assim, é uma situação tão esdrúxula que no momento em que ele fala que ele tava tentando proteger o homem e ajudar o homem a fugir de golpe das golpistas, de algumas mulheres golpistas, ele vai lá e ameaça dar tiro numa mulher que zoou ele no Instagram. E aí depois, esse mesmo sujeito, que dizia que não podia se relacionar com mulheres com tatuagem, blá, se relaciona com a mulher que era aquilo que ele dizia pra não se relacionar. Aí depois disso, o cara tem ainda uma acusação com um vídeo na internet dele agarrando uma mulher bêbado. Pra mim é um jornal da manhã. Assim, se você pegar as manchetes do Calvo da Campari, é um jornal polêmico da manhã. Isso é o Calvo da Campari. E isso é, substancialmente, o Red Pill brasileiro. Isso é, substancialmente, o direitista brasileiro médio. A esquerda tem, de fato, as suas incoerências, a tão aclamada hipocrisia da esquerda, mas também, apontadamente, a esquerda, pro bem ou mal, ela consegue dissertar durante 50 páginas, seja coerente, aquilo que ela tem crença. O direitista médio, quando é dado papel, ele não consegue nem sequer escrever nesse papel, ele não consegue segurar a caneta e ele não consegue saber sobre o que ele está falando, sobre o que ele gostaria de falar. Não tem como eu dizer que a culpada é a Globo, nesse sentido, porque se não tivessem esquemas tão facilitados de apresentação de notícias esdrúxulas, eles não estariam atrás de Red Pill. Eles foram atrás do mais fácil. Eles foram atrás do Café com Teu Pai, que é um homem que, por mais que eu possa vir, eu olho o conteúdo dele e eu digo, meu Deus do céu, isso é um analfabeto. É uma pessoa que não tem capacidade de dialogar sobre a psique humana de nenhuma forma sobre a condição humana. A condição humana, para essas pessoas, virou tão somente um lugar, uma válvula de escape para afirmar crenças fracas e indesejadas para o intelecto humano. Não sabem de forma rígida lidar com a natureza humana. Não sabem de forma rígida. E eu não tô falando de faculdade, eu tô falando de lidar com o tema. São afirmações fracas. Vai ali de um Pavlov. Eu acho que é mais interessante botar um pombo pra jogar ping-pong com outro pombo do que ver esses homens tentando falar sobre o comportamento feminino e masculino. Se você der pro seu marido, ele obedece. Assim, primeiro, alguém tinha dúvida que isso não poderia funcionar em algum momento? Segundo, mulher não é sobre fazer o homem obedecer, ou o homem fazer a mulher obedecer. É sobre dois espíritos, dois corpos, dois espíritos humanos se relacionando e tentando se complementar e seguir uma vida juntos. Tão pouco faz sentido se obedecer, se é sexo. O outro na salvação, né? Também, você pode trazer a questão católica ou cristã, mas tão pouco foge, tão pouco se apresenta a real discussão de qualquer tema para esses sujeitos.
seja Café com Teu Pai, seja Calvo da Campari, seja Renato 38, seja Júnior, que, pô, VSM, eu não sei, é homem discutindo a aparência de homens e de mulheres pra medir... Através de uma estrutura, abre aspas, Beluga diz, Praxel. Mas aí o Beluga, eu nem vou... Enfim. Então, assim, o que eu quero falar no final do dia é não só a direita, mas todas as suas possíveis vertentes. Não somente, muitas vezes se adequam quase que perfeitamente à crítica da esquerda, que é a crítica mais fácil do mundo é dizer que a esquerda má, a direita má, perdão, e a direita de fato se comporta muitas vezes dessas formas. Se você for ver fóruns, os grupos, onde essas pessoas estão organizadas, que eu já vi, não é ninguém que tá me contando, não é a esquerda que tá me contando, eu já tô na internet já faz um tempo, presenciando esses grupos, vendo como essas pessoas lidam com a questão. E veja, não é tão desajustado como a Globo tá dizendo. Não é tão fora da realidade, não é tão desconfigurado como de fato. Não, mas é que tá. É porque, veja só, eu não tô aqui pra defender Red Pill, nem pra defender Globo. Não, eu tô aqui pra lidar com a assim, questão. Fato, não, é porque eu estou falando de fórum. Nos fóruns. Mas é que tá. É porque esse absurdo. Vamos conversar então. É normal em grupos assim, masculinistas, de Discord e afins, terem sessões de gore, com mulheres sendo mortas. Isso tem! Isso tem! Sim. E ninguém fala disso. Tem! Se a gente quiser entrar mesmo na brincadeira, é isso. A gente pega certas leituras sobre nazismo, a gente pega tudo isso. Tudo isso de fato está participando. Só que o cara da Globo, que nem sequer sabe pesquisar, e ele tá jogando isso do influenciador. O influenciador apenas tá tentando se dialogar, mas os grupos têm uma postura orgânica. Eles têm autonomia, eles têm capacidade de atuação. Os grupos não são o influenciador, e o influenciador não são esses grupos. Eles tentam jogar tudo eu acho que o problema é outro, na verdade. É porque eu acho que é o principal problema aqui. Se atribui ao Red Pill uma interação coordenada, explícita e direcionada para ameaçar mulheres. Não existe até a ponta do influenciador. Não, claro. Cara, acabou de recentemente, mano, aqui no Brasil, o pessoal do King que tava fazendo aquilo com a menina, mano. Quando eu vejo tu balbuciando essas coisas, perdão, mano. Mas assim, isso existe. Não existe da forma que a esquerda tá dizendo. De uma ponta a outra. Não, mas o meu problema é só o movimento autoconsciente e direcionado com essa intenção. É porque tu tá usando palavras, tudo bem, autoconsciente. São Red Pill que elas estão fazendo isso. Eu acho legal usar consciente, mas eu só tô dizendo de ponta a ponta. Não precisa ficar estruturando tudo, isso não sei de que tu me tem medo, cara. Existe isso, só que não existe de ponta a ponta. Não existe de ponta a ponta. É mais que se a gente não reconhece que a Globo tá acusando ele de algo que nunca vai ser encontrado... Então, de ponta a ponta, encontra, já foi encontrado, já foram presos alguns, e não acha mais, porque o Estado é incompetente mesmo. A Globo também é incompetente. Pode ser o caso que alguns desses... Mas eu estou dizendo que não existe... Mas eu não vejo isso. É porque, pô, mano, tu trabalha o dia inteiro, eu também trabalho o dia inteiro. Não, claro, que tu não fez mas, isso, até quando eu era... Em 2 dias de investigação, grupos, eu acho. 2 dias investigando, eu acho. Facilmente. Mas eu estou dizendo relação entre os influenciadores... e esses grupos radicais? Mas é isso que eu tô dizendo, não tem do influenciador, eu tô repetindo isso, parece que tu é louco, retardado. Eu tô repetindo sistematicamente que não tem de ponta a ponta. Não precisa ser nem do influenciador, dos principais grupos Red Pills com esses grupos radicais. O que eu vejo é que esses grupos radicais são a ponta da ponta, entendeu? Tipo, mano, tu passa o dia todo trabalhando. Do resto do movimento. Meu Deus, se tu passa o dia todo trabalhando, tu não vai ver nada mesmo não, mano. Não, tá. Óbvio que você não vai ver nada, o problema é que tem várias operações que estão perdendo pessoas. Aí eu te vejo falando, aí a pessoa vai ver tu falando e vai dizer, pô, mano, agora há pouco, esses grupos estão sendo presos, essas pessoas estão sendo presas. E de fato tem, com meninas de fato. Mano, tem um canal do YouTube só pra isso, mano. Eu esqueci o nome dele, eu acho que é Constante, alguma porra assim. Ele só entra em Discord todos os dias, criam 5, 6 Discord todos os dias pra fazer isso. E o cara todo dia filma. O fato de tu não conhecer, quer dizer que tu não conhece. Agora, eu tô dizendo que eles são isolados. Eu tô dizendo que os grupos não radicais, tem. Nem esses grupos radicais, não. Não, mas é porque esses grupos radicais, mano, eles aparecem. Esses grupos radicais que tu tá falando, é porque parece que é um grupo de guerrilha dentro de um esgoto. Sendo que são grupos que tem pessoas que vão nos TikToks, tem TikToker com mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil, que de fato leva esses discordes. Seu problema não são guerrilheiros debaixo do esgoto. São pessoas a céu aberto, mano. Chamando pros Discord, chamando pra fóruns, seja pra onde for. Eles vão chamar grupos de Telegram,
Isso tudo acontece, mano. Tem um cara que só faz isso o dia todo da vida dele e fica só todo dia postando sobre isso. Eu, particularmente, eu nunca vi. E o cara nem é da Globo, nem esquerdista. Ele só é um cara que... Esse pessoal que eles chamam de paneleiros. Esses caras existem, mano. Eles estão aí. Agora, o Júnior tá ligado a isso? Óbvio que não, mano. O Júnior trabalha o dia todinho. O Júnior acho que nunca tem envolvimento na vida dele. O 38 tem a ver com isso? Não. O café que teu pai tem? Não. Mas o que essas pessoas não... Hã? Mas você atribuiu nesse sentido que eles não são marginais em relação ao movimento. Mas é que tá. Eles não são marginais. Não sei, é porque quando você fala, você aponta movimento, é extremamente difícil calcular o que seria esse movimento ou não, porque são várias pessoas que estão participando. Não tem um partido que vai lá e escreve aqui, eu sou Red Pill. O que tem são pessoas que têm um discurso similar. E o problema é que o que esse pessoal não faz, o Júnior, os outros Red Pills não fazem, é o seguinte: eles sabem que esses grupos existem. E eles não estão denunciando. Se eles estivessem denunciando esses grupos, estivessem olhando para esses grupos, eles não estariam sendo colocados no mesmo balaio que a Rede Globo tá fazendo. O problema, mano, é só pegar a live do Júnior com um outro Red Pill, que é um afrodescendente, discutindo sobre a ida do pessoal na primeira vez que eles foram no Inteligência TDA debater com a Sardá e outra mulher lá. Aí no dia seguinte eles fizeram uma live falando que uma das coisas que eles tinham que fazer é os grupos, o grupo do Júnior e o pessoal que tá mais soft, conversar com os grupos mais extremistas de Red Pill pra sair um pouco das vistas das pessoas pra crítica. O que ele quis dizer com radical? Eu não sei. Mas que ele sabe que eles existem, sabe que esses grupos existem. Alguns desses grupos eles sabem. Eu acho que ninguém tem um pouquinho de tempo de internet nega. Então, mas é que tá. E por que não tá expondo? Porque se você quer de fato tá... Pô, mano, esses canais, o Redcast é um canal muito grande hoje. Os Red Pills hoje estão sendo... Não é de hoje que eles estão sendo atacados. O mínimo que eles podiam fazer, mano, é ir atrás desse pessoal e contribuir na prisão de algumas pessoas e na exposição de algumas pessoas que de fato estão fazendo coisa errada. E aí parece, mano, que a esquerda acha, os caras são presos e os Red Pills, os ditos Red Pills pela imprensa, né, não estão fazendo nada em relação a isso. Aí de fato, eles vão ser associados. Eu não acho que... Eu acho que eles não têm nada a ver. O problema é que eles sabem da existência e mesmo assim eles fingem que não existe. Por quê? Porque vai fazer mal pro grupo, porque a Globo vai dizer que é culpa nossa. Mas a Globo já está fazendo isso, entende? Ela já vai fazer e ela vai achar. Não é como se fosse impossível achar esses caras. Então, pô, mano, por que não tem um processo investigativo da parte dos próprios caras de Red Pill que são do mais alto escalão? Café com teu pai, fazer um livro, de fato, dizer o que é o Red Pill, o que não é, o que eles estão visando ir contra, que foi feito nos Estados Unidos. Não, isso foi feito nos Estados Unidos. O Unidos. fez um livro até que decente sobre isso. Mas aqui tá, mano, é porque é um livro só, né, mano? Um livro só que parou por ali. Claro, pra você fazer uma mudança dessas, uma estrutura dessas e existir esse tipo de tensão. Não, e até um papel jornalístico mesmo. Até um papel jornalístico mesmo. Até um Red Pills que fizesse um trabalho jornalístico de ir atrás, catalogar quem são esses rapazes. Porque tem muita gente de esquerda que, quando é pega, é chamada de masculinista. Como nos Estados Unidos também aconteceu. Várias pessoas que eram pegas, por exemplo, em Machuri nos Estados Unidos, eram pessoas que examinavam trans, eram de esquerda e democratas, assistiam canais de esquerda. Como foi que descobriu? Com o movimento de direita, com o Red Pill muitas vezes, indo atrás pra saber quem era. Porque senão ia ser jogado na costa deles. Não tem nenhum processo jornalístico, não tem nenhum processo investigativo, não tem nenhum processo real de dizer, delimitar o campo. Aqui somos nós e ali são aqueles caras que às vezes nem são pessoas de esquerda. É só ver. Há um tempo atrás teve um rapaz que fez um bagulho, aí foram no quarto dele, tinha bandeira ANCAP e bagulho, o livro do Ropa e ficaram associando com ANCAP, tá ligado? Sim. Então, tipo, a imprensa vai fazer isso. Fizeram isso com o Yu-Gi-Oh, mano. O menino fazia alguma coisa, tinha carta de Yu-Gi-Oh, demônio, tá ligado? Então, tipo, vai fazer isso com Yu-Gi-Oh. Imagina com alguma coisa que pode ser usada como instrumento político. Isso é uma verdade que vai ser feito. Só que ninguém, absolutamente ninguém desses caras tem preocupação com isso. Nenhuma preocupação com isso. E aí, de fato, vai ser jogado nas costas dele. Porque a esquerda vai se preocupar. A esquerda vai atrás, a esquerda vai investigar e ela vai associar vocês. Já que vocês têm uma facilidade maior do que a Globo, inclusive vocês têm legitimidade perante o seu público maior do que a Globo, porque quando a Globo fala, esse rapaz que assiste, mas a Globo tá inventando, a Globo tá jogando na gente essa culpa aí, nada a ver a Globo. Se fosse o Júnior ou o Café com teu pai expondo esse tipo de gente, o cara dizer, pô, mano, é verdade, mas esse cara aí nada a ver. Porque já tem uma legitimidade. Só que aí só quer fazer conteúdo pro Instagram, fazer podcast e se chama Red Pill. E aí, quando as coisas acontecem, e vão acontecer, ainda mais sendo de política, não tem muito o que fazer agora, né?
Então eu vejo dessa maneira, mano. Isso vale pra tudo Eu da acho que não direita, dá tá? nem tempo pra eleição pro cara. E vale Se pra eles tudo, tá? quisessem reagir a isso, não daria nem tempo pra eleição. E vale pra tudo isso que eu tô falando. Existem grupos de fato nazi na direita. Muitos direitistas sabem que isso existe. A gente sabe, a gente já expôs, a gente já foi contra, os caras veio atrás da gente, o cara é quatro. Existem, estão aí. Muitos são mainstream e ninguém tá fazendo nada. Uma hora vão chegar nesses caras e vão jogar também na direita. E a esquerda vai tomando cada vez mais o controle e a dianteira em dizer quem é quem e faz o que, acredita no quê. A esquerda tá dizendo o que é que o Jet Pill acredita. É só ver. A gente assistiu lá o bagulho da Globo. E, mano, bem ou mal, eles tentaram fazer um trabalho jornalístico, inclusive dizer o que eles acreditam, taguear palavras, dados, muitos dados de comentários, pegar comentários nos vídeos. Isso é uma coisa que eu faço nos vídeos do Alta Linguagem. Sempre que tem algum cara falando alguma merda, eu bano o canal, eu apago o comentário dele. Porque quando o cara chega no canal e olha os comentários e ele tá pesquisando sobre direito, Red Pill, alguma coisa, e aquele comentário tá lá, ele vai associar a gente ao comentário, porra. O cara de esquerda, ele já faz a percepção de coletivo e associação generalizada. Ele chega no nosso canal, ele vê alguma coisa estranha, ele vai fazer a generalização. Imediatamente. Isso vai acontecer pra tudo. A direita tem gente fascista pra caralho, tem nazista pra caralho também, tem tudo isso nos grupos, muitos grupos, com influências grandes, muitos mainstream e outros influências não tão grandes. E as pessoas, uma hora ou outra, a esquerda, uma hora ou outra, vai chegar e vai incriminar todo mundo, mano. Entre muitas aspas... Não é a palavra certa, mas a direita deu, entre aspas, uma sorte de que a principal investigadora de nazismo do Brasil morreu da esquerda. Mas se essa mulher tivesse viva até hoje, ela morreu acho que ano passado. Cara, ela tá fazendo, entre aspas, a festa agora. Por quê? Porque ela de fato tava chegando em vários grupos que a gente já chegou, que a gente já conhece que existe. E a gente sabe quais são as direções que esses grupos têm e as conexões que eles têm com as influências grandes da direita. E, mano, tem pra caramba. Tem pra caralho. Tem muito mesmo, pra cacete mesmo, assim, absurdamente. A direita não tem nenhuma vontade de delimitar o seu campo que acredita. É só ficar falando de Deus, de família, meu amor de Deus. Propriedade, Deus e família. Pô, eu não só integralista pra ficar só repetindo isso. A direita não delimita seu próprio campo de ação. E a esquerda, como eu falei, vai deitar e rolar jogando tudo que há de ruim em cima da direita. Não tem pra onde ir. Já que a direita virou só eleitoreira, vai tomar como todo bom eleitoreiro. Vai estar lá concorrendo, pragmatismo. E aí, quando vem uma chuva de problemas de corrupção, atrelação, disputas culturais e assim, pô, uma caralhada de coisa que vai surgir e a direita só tá focada em eleição. E isso é um dos vestígios. E olha que nem tá, ó. Falta, eu acho, 80 dias pra eleição. Provavelmente vai fazer um vídeo futuro sobre esse assunto do Aramara Costa Neto. Intenções da direita, sobre o que a gente gostaria de abordar aqui. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse conteúdo, cara, a gente tá fazendo uma coisa bem legal na plataforma. A gente tá indo atrás justamente de trazer os melhores podcasts possível, principalmente na plataforma. Aqui você tá vendo alguns deles, alguns dos programas, mas outros vão ficar só na plataforma. É bem possível que você esteja assistindo, inclusive, isso na plataforma e que nunca vá pro YouTube. Então, cara, se você tem interesse nesse produto, se você acha legal o que a gente fez aqui, se você acha que é uma análise bacana, uma análise da hora, o link vai estar aqui na descrição. A assessoria vai receber a plataforma, se comprar, recebe a plataforma, recebe um mês de free for all, e o que mais tiver aqui no link da descrição, tá bom? É isso, meus queridos. Muito obrigado, meu mano Malboro. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Até logo mais. Valeu!